Olá, boa noite a todos. Estamos aqui nesta live com Geraldo Campetti, com Paulo Henrique Bueno. Então, antes de iniciarmos, vamos nos apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Rosalém, empreendedora, presidente da USE Rio Claro e trabalhadora da Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, de Santa Gertrudes. Faço palestras aqui na cidade e em toda a região. Temos também conosco o Geraldo Campetti. Geraldo, obrigado por aceitar o convite, de estar aqui com a gente nesta tarde. Geraldo é vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, apresentador da FEB TV, dos programas Entre Dois Mundos e Livros que Iluminam. É escritor também de vários livros, faz palestras no Brasil e no exterior e também um grande amigo. Paulo Henrique Bueno. Paulo, obrigado por aceitar o convite. Paulo é engenheiro agrônomo, casado com a Tuca, trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec de Carmo do Rio Claro, em Minas Gerais, faz palestra em todo o Brasil e é também um grande amigo que estimo muito. Então, obrigada aí pelo convite de vocês estarem conosco nesta tarde, nesta noite, né? Porque já é noite de domingo. Então, como o tema já diz do nosso diálogo, Paulo e Geraldo, nós vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa. Eu acredito que muitas pessoas ainda têm alguma dúvida, né? Geraldo, o que você pode falar para a gente? Olha, a Páscoa, nós sabemos que ela é uma celebração que vem de raízes do judaísmo, que com o tempo ela teve o seu sentido um pouco transformado. Então, como é que a gente pode entender o significado da Páscoa hoje para nós espíritas? Queria dar boa noite inicialmente aí para a Claudinha, né? Também para o Paulo, a todos que estão nos acompanhando aí pela internet. A oportunidade da gente conversar um pouco, né? Sempre tão bom sobre assuntos importantes que geram dúvidas e que a gente às vezes quer saber, né, o significado, o sentido, como isso, por exemplo, a Páscoa. No Espiritismo, a gente sabe que não há ritual algum, não há paramentos, não é? Não há sacerdócio, não há hierarquia. O Espiritismo é uma doutrina sem ritos. E por que, então, falar sobre Páscoa exatamente, né? Quando a Páscoa é uma celebração, conforme a Cláudia colocou, de uma festividade religiosa judaico-cristã. Se no Espiritismo nós não temos praticamente esse tipo de celebração, nós precisamos entender o significado. A Páscoa é um símbolo. Nós nos recordamos que Jesus, como judeu, também comemorou a Páscoa e tem a simbologia da Santa Ceia, quando ele se reúne com os 12 discípulos, já naquele momento praticamente de despedida, quando ele apresenta um novo mandamento, né? Que além do amor a Deus, do amor ao próximo, ele coloca, né, que nós possamos nos amar uns aos outros como ele nos amou, como ele nos ama. Então, tem um significado muito profundo. Para nós, a Páscoa, tirando então desse simbolismo, significa passagem. E nós temos, nesta passagem, uma simbologia exatamente do nosso processo de renascimento, de renovação, de transformação. É como se nós estivéssemos, de fato, numa transição em que a gente sai de uma situação para outra. A Páscoa é esse convite à nossa renovação, a uma busca íntima, interior, da gente se voltar para dentro de nós mesmos, para a gente poder refletir. E é tão interessante que, no entendimento do Espiritismo, a Páscoa tem muito a ver com esse recolhimento. Nós estamos vivendo agora, né, esse isolamento social, e a Páscoa nos leva a esse recolhimento espiritual, digamos assim, por meio da oração, da prece, de uma comunhão em família. Por isso que Páscoa também é essa passagem para a fraternidade, significa irmandade. Nós todos nos constituímos numa só família espiritual pelos laços do verdadeiro amor. Então, a Páscoa, com aquela simbologia, por exemplo, quando Jesus faz na Santa Ceia, a simbologia do pão e do vinho, o pão representando o corpo do Cristo, o vinho o seu sangue, naturalmente ali Jesus não quis implementar nenhum paramento,
de forma alguma. Ali tinha uma simbologia da demonstração da universalidade dos seus ensinos, da sua mensagem, da sua vida, de toda a sua pregação. Então é importante que aquilo possa ter uma efetividade na comunhão. Aquele espécie de jantar, que era uma ceia, né, um entardecer, anoitecer, que estava acontecendo, era exatamente para demonstrar a necessidade de todos estarem unidos, com propósitos semelhantes, de buscarem o entendimento, a compreensão, a fraternidade. E é muito curioso que nós estamos atravessando exatamente um momento dessa natureza. Então, a Páscoa para nós, Cláudio, representa uma grande oportunidade da gente buscar a efetiva união entre nós, estabelecendo os laços de verdadeiro amor numa construção da família espiritual. Muito bom, Geraldo. Paulo, como que nós então podemos entender a paixão do Cristo, a crucificação, a ressurreição nesse momento de Páscoa? Bem, a Páscoa, ela, para nós, cristãos, do Ocidente principalmente, ela teve uma conotação bem distinta daquela vivida pelos judeus. E quando se atribui à Páscoa a ressurreição do Cristo, na verdade, principalmente a Igreja Católica, que foi a responsável por manter essa tradição no Ocidente, ela sempre valorizou muito mais a morte do Cristo. A morte do Cristo que morreu por nós. Mas mesmo que os diáconos, os sacerdotes da Igreja Católica insistissem nesta grandiosa condição do Cristo em ressuscitar e dar para nós testemunho da vida, ainda os cristãos se mantiveram apegados à dor da crucificação. Mas se nós temos este lastro histórico que trazemos conosco desde quanto tempo, a doutrina espírita vem de maneira muito sólida, através de estudos que nos proporcionam esses conhecimentos, através de silogismos, através de analogias, nos mostrar uma condição diferente. Porque, como o Geraldo muito bem disse, se na doutrina espírita não existe rituais, esta festividade pascal, ela não é por acaso. Ela não é por acaso porque ela tem uma grande significação para os judeus que trazem esse histórico desde os tempos do Egito. Viveram ali escravos por centenas de anos e quando ocorre aquelas pragas do tempo de Moisés, uma delas era que morreria o primogênito de cada família, o filho mais velho. Mas era comum. E aí eles fizeram o seguinte: cada família pegaria do seu rebanho um cordeiro de no máximo 1 ano, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, e levaria para dentro de casa. E passaria a semana inteira, olha a Semana Santa, a semana inteira, e ali ficava dentro de casa mesmo, as crianças brincando com ele, e eles se tornavam, o pequeno cordeiro, um membro da família. E acontece que na sexta-feira, aquele cordeirinho era sacrificado, e era assado, e eles comiam. Era um ato de muita dor, porque nesse caso eles sofriam. E vejam que lá na praga do Egito, o anjo da morte que visitaria cada casa disse Yahvé disse a Moisés que era para ele marcar com sangue a porta de quem fizesse isso.
quem tivesse trazido para dentro de si esse cordeirinho cuja dor elevaria as pessoas sentimentalmente dentro da casa. Pois bem, assim foi feito. As casas foram marcadas com sangue, isso dentro da história judaica, lá no Êxodo, capítulo 12. E aqueles que fizeram esse procedimento, o primogênito não morreu. E aí o que acontece? Jesus depois chega, e lá no capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o cordeirinho no tempo dos judeus no Egito, dos hebreus no Egito, eles eram imolados e causava grande dor e grande sofrimento para aquelas pessoas que conviviam com ele, imagina para aqueles que viveram com Cristo durante 3 anos, o Cordeiro de Deus, o exemplo para todos nós, aquela pessoa perfeita em todos os sentidos. E ele diz: esta Páscoa eu comerei convosco. E então acontece tudo aquilo que nós sabemos na sequência evangélica, na ceia que ele reúne com as pessoas, e ele então é sacrificado. Tem uma passagem que a Igreja Católica representa hoje, desde sempre, quando ele parte o pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Uma referência ao cordeirinho que era sacrificado. Na verdade, esta Páscoa, muito mais do que o júbilo da ressurreição do Cristo, que hoje nós tratamos isso com tanta, como sendo uma coisa tão comum, porque para nós a vida espiritual passa a ser alguma coisa trivial. A passagem, este verbo, pesar, do hebraico, quer dizer pular. O anjo pularia a casa cujo sangue tivesse marcado na porta. A passagem da vida, esse salto para o espírito consciente, é você pegar o sangue daquilo que te faz falta e marcar a porta da casa do teu coração. E então o anjo da morte, ele não vai chegar para te mortificar. Porque você veja bem quantas coisas, quantos cordeirinhos nós desenvolvemos na nossa vida. É verdade. O filhinho que cresce, vai crescendo, um belo dia ele tem que se mudar. É o cordeirinho que vive trabalhando, estudando, vivendo em outro lugar longe. Nós temos que marcar esse sangue o nosso coração e dizer: que bom que foi. Aquela pessoa que convive conjugalmente na mesma casa e que você não tem tempo de conversar com ela e passa de 50 anos, às vezes até como inimigos dentro da mesma casa. Se você pensar que aquela pessoa, ela veio com o propósito de ser um cordeiro imaculado, só não foi melhor porque não pôde, você com certeza, sabendo dos esforços que ela também faz todos os dias para conviver contigo, você pegaria desse sangue que ela expõe e marcaria também a porta do seu coração. E aí, o que aconteceria? Nós todos viveríamos uma eterna Páscoa. Este salto que nós damos, não para fora, mas o salto que damos para dentro. Este salto que vivifica, este salto que nos eleva, este salto que nos glorifica. Essa questão que o Paulo fala, né, da questão da comemoração da Páscoa ser todo dia, é assim também que a gente entende, né? O Espiritismo nos ensina isso, a viver a mensagem de Jesus no cotidiano da nossa existência. Quer dizer, adquirir os hábitos saudáveis, né, na aplicação, no esforço de aplicar a mensagem de Jesus. É procurar adquirir virtudes, né, hábitos saudáveis. É nós estarmos num esforço de transformação íntima, de renovação moral. Essa é a Páscoa do dia a dia. Se significa essa transição, essa transformação, essa mudança para o melhor, a gente está falando, de repente, de um homem antigo, velho,
que precisa ser renovado, né, no novo homem, aqui simbolicamente falando. É como se nós tivéssemos o poder da transformação, do renascimento. Páscoa também essa questão do renascimento. Então, nosso coração deve ser, de fato, marcado nesse sentido, de nós encontrarmos Deus na intimidade dos nossos corações, a presença de Jesus dentro de nós, alimentando na nossa consciência, conseguindo descobrir essa lei divina que está registrada na nossa consciência através de uma busca íntima, de um exercício de autoconhecimento, de nós, enfim, nos libertarmos de amarras antigas. Veja que essa passagem, né, a que Paulo estava se referindo, é no sentido da passagem de um processo de libertação. Né? O povo estava praticamente condenado como escravos, passou por um longo período de escravidão, que foram 400, né, anos, e fizeram a travessia da libertação. Então, tem esse sentido de nós nos libertarmos das amarras, né, de nos libertarmos do mal, daqueles grilhões que ainda nos prendem às paixões, à inferioridade, às questões instintivas, quando nós agimos desprovidos de razão, quando a nossa razão já deve ser sublimada pelo sentimento do amor. Então, um grande esforço que a gente precisa empreender, e a Páscoa nos lembra isso, devendo considerar cada um que está ao nosso lado, seja familiar, parente, amigo, cada um com quem nós nos relacionamos, e até todos aqueles com quem a gente não tem relação e também não conhece, como nossos irmãos, porque é uma fraternidade, uma confraternização que deve ser solidária e universal. Né? A Páscoa é todo dia, né? A gente tem que viver ela todos os dias. O Paulo de Conchal fez uma pergunta. Podemos fazer uma analogia entre os símbolos da crucificação e posterior ressurreição com esse momento pandêmico que estamos vivendo? Quem vai responder? Posso começar e o Paulo conclui, se permitir. Pode ser. É muito, muito boa, realmente. Né? Nós estamos vivendo um momento especialíssimo, um momento único, nosso único. Nós nunca atravessamos pelo que nós estamos passando. Isso é um fato. A gente pode considerar a gripe, por exemplo, espanhola, né, em 1908, né, que dizimou milhões de vidas, mais de 50 milhões, segundo alguns estudos. Mas nós hoje estamos vivendo algo que na nossa presente encarnação nenhum de nós atravessou. E com uma dimensão mundial, porque não é apenas, não é uma nação, um país, nós estamos vivendo isso no mundo, é o planeta Terra inteiro sendo submetido a esta provação coletiva mundial. É um exercício, então, muito grande. A Emmanuel faz, porque é tão interessante que quando ele aparece, né, a Chico, lá naquele açude, Pedro Leopoldo, ele aparece, né, com uma vestimenta alusiva ao padre, não é? E com um símbolo da cruz. E Emmanuel depois vai nos explicar, na coleção Fonte Viva, a simbologia da cruz, porque a cruz são duas estacas, sendo uma na vertical, outra na horizontal. Então, é tão interessante que coloca a explicação, né, da horizontalidade, no sentido de nós termos, digamos assim, a visão dos outros como sendo nossos irmãos. E a gente precisa ter essa visão no sentido de nos entendermos, de buscarmos uma relação mais próxima, de nós nos considerarmos amigos, companheiros de jornada, de nós nos estendermos as mãos. E vejam que exatamente, né, na pergunta do Paulo, né, que está nos perguntando, a gente tem esse contexto hoje, porque o mundo inteiro, querendo ou não, está praticamente obrigado a estender as mãos nessa horizontalidade. Nós não temos fronteiras, né, não temos distâncias, e a gente está fazendo todo esse trabalho. Ao mesmo tempo, a cruz, ela tem essa estaca, né, no sentido vertical, aludindo aí à questão da superioridade, da necessidade de espiritualização, de iluminação, de comunhão com o plano superior da vida, com Deus, nosso Pai. Então, isso é muito importante, porque também a Páscoa nos evoca isso. Então, essa simbologia, né, da cruz nos traz essa necessidade de nós, estando em sintonia com os planos superiores da vida, nós vivenciarmos esta mensagem que Jesus nos traz de amor, de caridade, na relação com o nosso próximo.
e agora de uma maneira universal, considerando o nosso planeta inteiro, né? A paixão do Cristo é um sacrifício, né? A imolação, a simbologia da imolação do Cordeiro, como o Paulo estava bem explicando, nós temos aí o próprio Cordeiro, Jesus se colocou como Cordeiro, conforme já estava, né, previsto nas profecias, enfim, e ele dedica sua vida a nós, mas no sentido de nós também nos tocarmos para entendermos, compreendermos a sua mensagem e a vivenciarmos no cotidiano das nossas existências. Verdade. Paulo? Paulo, você está mudo, Paulo. Aí. Paulo Gelli, perdão, gente, eu não tenho muita habilidade com Imagina. eletrônicas. Paulo, grande abraço para você, meu querido. Se me permite, eu gostaria de fazer uma analogia com um tempo anterior até a crucificação. Porque vejamos o que essa pandemia nos remete. A que nos remete? A palavra Egito, em hebraico, significa Misraim, que quer dizer estreito, apertado, preso. Então, vejamos que, quando da libertação dos hebreus, eles estavam presos. E se pensarmos na condição da humanidade, com o avanço tecnológico, as nossas tantas necessidades que se manifestam a cada dia, o quanto nós ficamos presos às coisas da terra, o quanto ficamos presos no nosso sentido egóico, e pensar que chega algo externo e altera toda a nossa rotina, faz com que ressignifiquemos os nossos valores e as nossas crenças, nós podemos pensar que esta pandemia é, na verdade, uma nova Páscoa em nossas vidas, porque o que estamos tendo a oportunidade, aqueles que já despertaram para essa necessidade, é de rever conceitos, é de estar próximos daqueles dos quais estamos distantes, é de valorizar momentos os quais deixávamos relegados a outra hora que nunca chegava. Então, em tudo isso, tudo, como diz muito bem Kardec, se as nossas encarnações são solidárias, todos os fatos se conectam. E todos nós estamos ligados a tudo no universo, a todos os fatos. Tudo que se sucede vem pela ordem, pela vontade de Deus. E tudo que acreditamos ser um mal, na verdade, é um bem. É uma bênção de Deus para nós, para revermos esses conceitos e mudar os nossos pensamentos. Muito bom, Paulo. Tem uma outra pergunta aqui do Matheus. Matheus, aqui de Rio Claro, está perguntando: podemos dizer que a Páscoa é o símbolo de que Jesus venceu a morte? E se sim, como podemos nós, espíritas, vencer a morte? Geraldo? Não estamos ouvindo, Geraldo. Geraldo, você mexeu em alguma coisa aí. Peraí. Paulo, você pode responder? Bem, Matheus Oliveira, meu querido amigo de Rio Claro, eu fico muito feliz em poder estar conectando aqui com você. E sobre essa questão, olha que profundidade da indagação. Podemos dizer que a Páscoa é o símbolo de que Jesus venceu a morte? Se sim, como podemos nós espíritas vencer a morte? Mateus, nesse tempo de pandemia, desculpe utilizar tanto esse tema, mas está tão em voga, é incrível como as pessoas estão temerosas da desencarnação. Porque morte, se formos analisar esta questão de morte, morte é aquilo que se antepõe ao nascimento. E a morte é uma condição natural de tudo aquilo que nasce. Tudo que nasce, morre.
Agora, Jesus vencer a morte, na verdade, o que acontece é que a morte na cruz era inevitável. Jesus, sim, sofreu a condenação da crucificação, ali ele morreu. O que ainda muitos dos cristãos dizem da ressurreição do corpo, porque valorizam muito mais a matéria do que o espírito, nós vemos como sendo algo irrelevante. Porque, na verdade, se Jesus não estava mais no sepulcro, nós sabemos por outras fontes, por outras conexões, que os seus amigos retiraram de lá para que não fosse profanado. O que Jesus aparece no jardim para Maria de Magdala, ele estava ali no seu corpo perispiritual. E se Jesus quisesse, como muitos atestam, dizer eu sou o vencedor e eu venci a morte, e quisesse provar alguma coisa para os judeus, ele desceria à rua de Jerusalém, se mostrando vivo, e não. Ele chega lá naquela casa, quando os apóstolos ali reunidos, com medo, sofrendo a perda do cordeiro que havia sido imolado, e ele chega e diz: a paz esteja convosco. Então, o Cristo, ele só nos mostra nesse momento e em todos que a vida é um contínuo. E tudo que acontece, essas interposições, esses tropeços, essas intempestividades, qualquer coisa da maneira que se apresente, são apenas tarefas que vêm para fazer com que todos cresçam, todos envolvidos naquele ato cresçam. E Jesus, é claro, que ele venceu aquilo que se acreditava ser extinção. Porque Jesus, antes de que o mundo fosse, ele já era. E ele continuou dando provas disso. E nós, hoje, quando eu digo e as pessoas até nem levam a sério, meu Deus, nós estamos vivendo uma condição de uma pandemia viral. Tá. Se tivermos que ser submetidos à desencarnação, o que fazer? Se vocês se lembram de uma situação que envolveu Francisco de Assis, ele estava capinando um jardim, e chega alguém do lado dele, um dos seus companheiros de monastério, e ele diz: Francisco, se você soubesse que iria morrer daqui a 2 horas, o que você faria? Ele disse: eu continuaria capinando esse canteiro. Então, o nosso medo é justamente porque nós temos muita coisa que fazer, nós deixamos muitos abraços para serem dados, muitas declarações de amor que nós deixamos. Ô Paulo, a gente diz assim, né? Vocês estão me ouvindo bem? Estou dando para ouvir? É que o espírito, ele não tem medo da morte, né? Nós espíritas temos pavor da morte. Que é uma questão, essa preparação toda, né? Que a Páscoa tem esse simbolismo também de uma libertação, não é? Nós nos libertarmos. E aí é um processo que não é fácil, porque ainda somos muito apegados. Pelo menos eu me considero apegado em muitas coisas, né? E a gente tem que fazer esse esforço de se desapegar, de deixar coisas que a gente às vezes dá valor. E nessa travessia estreita, conforme você estava explicando, é um processo também, assim, fazendo um paralelo, uma espécie da porta estreita, né? Que nos exige um trabalho grande de deixar coisas que não têm valor. Essa pandemia mesmo está fazendo a gente fazer essa reflexão toda, uma reclusão, um isolamento social que nos leva a um recolhimento íntimo muito intenso, até para a gente avaliar os próprios valores principais da nossa vida, da nossa existência, o que é que a gente pode fazer que de repente não estamos fazendo, coisas para as quais a gente dava tanto valor, de repente não tem tanto valor assim, agora é o momento da gente reavaliar, né, de ponderar sobre que rumos nós vamos tomar. Então, a questão da morte nos coloca diante da vida. A Páscoa é uma transição da morte para a vida, não é? Da inferioridade para a superioridade, da guerra para a paz, do mal para o bem, não é? Então é todo um esforço de iluminação íntimo realmente que, digamos, exige muito de nós, porque a gente ainda não está
devidamente preparado, né? Mas nós vamos chegar lá, estamos a caminho. Vamos sim. A Dulcineia de Santa Gertrudes, ela está perguntando, ela gostaria de saber se o momento que vivemos hoje, com essa pandemia, pode-se dizer que seja uma das pragas da atualidade, que no passado tivemos muitas pragas para a renovação da humanidade. Acho que tem alguma coisa a ver? Eu diria que tem tudo a ver, porque nós estamos num processo que a gente tem que assim ter um certo cuidado como falar de um dos princípios fundamentais da doutrina, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito rege os nossos destinos, é uma lei de amor acima de tudo, para além da justiça, é de amor, de misericórdia de Deus, e evidentemente tudo o que está acontecendo tem uma razão de ser. Uma pandemia global dessa natureza, ela não seria casual de maneira alguma. Tem alguma explicação, alguma razão. E cada um, na medida da sua condição, também das suas, digamos assim, necessidades, vai sentindo essa reclusão. Olha quanta oportunidade se é oferecida para cada um de nós. Cada um no seu contexto, na sua, né, dificuldade que tem. Essa reclusão, essa espécie de pandemia está nos trazendo assim, o que eu posso tirar de lição, como é que eu posso aprender, o que significa isso para mim? Para alguns, por exemplo, pode significar aquela questão da pessoa dar uma parada porque estava muito acelerada. Para outros pode significar o seguinte, eu preciso aprender a valorizar um pouco mais as questões do relacionamento interpessoal, inclusive familiar, porque, de repente, eu tinha tanta coisa para fazer externamente que não me voltava para o meu lar. Para outros pode significar uma questão assim, eu preciso aproveitar melhor o tempo para estudar coisas que eu não estava fazendo. E, de repente, eu começo a enxergar, né, determinadas circunstâncias, oportunidades, que, se fosse numa condição, digamos, normal, aí, comum, eu não estaria tendo essa grande oportunidade que estou tendo agora. Então, a gente pode comparar, digamos assim, também, metaforicamente, com uma espécie dessa praga, uma das 10 pragas, mas não sendo, viu, a nossa amiga irmã que pergunta, não sendo um processo de condenação, não sendo um processo punitivo, que Deus castiga e que agora a gente está assim passando por isso, não tem como, porque é a nossa perdição. Pelo contrário, o processo ele não é de aprisionamento, ele é de libertação. O processo não é da gente ficar confinado no sentido de que nós devemos, né, ter uma baixa estima, ficar entristecido, entrar num processo depressivo. Não é para isso, é pelo contrário. É até para nós valorizarmos o que, de repente, nós não estamos valorizando. É a gente considerar o que é permanente, o que é verdadeiro, o que é imortal. Porque a própria ressurreição do Cristo também, conforme está no contexto, significa imortalidade. O atesto da mensagem do Cristo, da sua missão e da imortalidade. Todo esse ensinamento permanece imortal porque ele é eterno. Ele é um ensinamento que é a verdade. Então, a verdade é atemporal, como nos ensina Kardec, não é? A fé, aquela que é a fé verdadeira, ela pode enfrentar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. É a fé inabalável, porque é a fé raciocinada. Então, a gente tem essa condição, compreendendo a imortalidade, que a vida segue, e nós poderemos atravessar, assim, esse momento, digamos, de reclusão, de recolhimento, com muito mais equilíbrio, né, com paciência, aprendendo a saber esperar, a ter esperança, não é? No sentido de que nós vamos buscar, de fato, o futuro que vai ser melhor, com certeza. Mas, por hora, nós temos que fazer a nossa parte, porque a gente está atravessando o quê? O meio de campo de batalha. Nós estamos em plena guerra. A guerra contra o inimigo comum, que é um vírus, que é invisível aos nossos olhos, e que tem nos ensinado muitas coisas, não é, Cláudio Paula? Eu vejo também que, junto com a Páscoa, a pandemia, ela nos faz refletir sobre a fraternidade, né, sobre o amor ao próximo. Que a Páscoa, ela significa isso também, um entendimento, um renascimento dos verdadeiros valores. E não por acaso nós estamos passando por essa pandemia justamente na Páscoa. Eu vejo que é isso que a gente tem que trazer e trabalhar dentro de nós. Né? Ou a Páscoa está atravessando a pandemia, não é? Também, a Páscoa está atravessando a pandemia. E a gente entende também que não existe um Deus, um Jesus que morreu. O Jesus é vivo entre nós. Né?
ele é vivo a ponto de nós chegarmos, como Paulo já nos disse, né, que a presença dele estava na carne, né? Ele vivia pela carne, né? Vivia-se no corpo, e ele dizia, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Essa passagem é nesse sentido que às vezes a gente tem que refletir também. E eu vejo nessa pandemia, muitas pessoas acho que não estão conseguindo talvez lidar com essa situação devido à convivência. No fundo, a gente às vezes não gosta muito de falar sobre a pandemia, mas é o que a gente está vivendo, é o que está aí prevalecendo hoje, é esse assunto. Mas eu vejo que a gente tem que trabalhar isso dentro dos nossos lares. A Páscoa, dia a dia. A Páscoa ela tem que ser no nosso dia a dia. Quantas dificuldades, né, a gente não vem atravessando nas relações mais próximas, em família. As pesquisas têm demonstrado aí de separações que acabaram acontecendo, conflitos domésticos, não é? Por conta de uma aproximação e, de repente, a gente não está preparado para isso. E exatamente o fundamento da família é essa união, essa solidariedade, não é? E a gente vai aprendendo a parar as arestas, a enfrentar esses percalços aos poucos. E essa pandemia também nos enseja essa oportunidade. O que nossa amiga aqui acabou de escrever, olha, eu acho genial que a pandemia tenha acontecido durante a Páscoa. É motivo de grande sensibilização coletiva. E realmente né? Eu vejo que é uma das últimas Páscoas que nós não estamos pensando em chocolate. Estamos pensando em Jesus. É o coelho da Páscoa, chocolate. O coelhinho da Páscoa, chocolate. Né? Infelizmente, muitos têm essa visão. E é um costume que veio do catolicismo, né? O cristianismo que trouxe esse costume. Então, se nós pararmos para analisar, a doutrina espírita não comemora a Páscoa. Sim, a gente respeita, né? Vem dos preceitos evangélicos de Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, dado por Deus. Né? Jesus representa toda a perfeição moral que a humanidade pode ter na face da Terra. Mas é importante nós destacarmos que o Espiritismo ele não é adepto dessa comemoração. Porque não existem os rituais, né? Não temos aqueles, né? A gente toma isso como um símbolo, né, Paulo? Assim, no sentido para o nosso aprendizado. Isso é que é importante. O Espiritismo ele tira da letra o espírito, tira do vocábulo o sentido e do texto o contexto. É uma decodificação do simbolismo que existe, né, no Velho e no Novo Testamento. E é uma grande oportunidade para a gente aprender. Então, o que a gente tira desse simbolismo? É uma relação, de fato, fraternal, né? Porque Páscoa lembra fraternidade. Fraternidade é irmandade, ou seja, nós todos somos irmãos. Isso significa que todos compomos uma só família, porque somos todos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Logo, a gente precisa aprender a conviver, não é? Aprender a se unir e se reunir numa confraternização. Para nós, isso é um desafio enorme. E através também dessa simbologia, eu acho que expressa também a liberdade que foi conquistada pelo povo judeu. Né? Nos expressa talvez essa liberdade de consciência, essa liberdade de entendimento. Também é uma simbologia que podemos trazer para hoje, não podemos? Sem dúvida. Paulo está nos ouvindo aí, Paulo? Sim, estou ouvindo, sim. Estou gostando de ouvir. Então fale que a gente gosta de ouvir você também. Acho que tem a ver com a liberdade, sem dúvida, né, Paulo? Sim, claro, isso, sabe, vai nos dando chance de repensar muitas coisas aqui. Quando o Geraldo Campetti diz ser muito apegado. Gente, nós todos somos muito apegados. E como que trabalha esse desapego? É um esforço diário. Nós temos que sempre fazer uma avaliação da nossa vida e pensar o que realmente tem valor para mim. Isso é de todos os dias tem que ser lembrado, porque, na verdade, nós nos tornamos escravos. Nós somos escravos daquilo que nós temos paixões, as nossas paixões, e somos escravos daquilo que odiamos. Nós somos escravos dessas coisas. Por isso, a liberdade é um trabalho de
autoavaliação diária e pensar o que me incomoda tanto e por que me incomoda. E eu vou conseguir trabalhar a gênese disso. Por que eu sou tão afissurado em tal coisa? Por que eu sou tão apaixonado por isso? Eu tenho que ter uma dose para saber o quanto aquele afeto me eleva ou o quanto me prejudica. Então, é um trabalho de todo dia, né? Todo dia nós temos que fazer isso, porque falar, Geraldo, é muito fácil. Viver é outra coisa. E esse é o grande convite, convocação que a gente tem, né? A vivência. O verdadeiro espírito, ele é reconhecido por esse esforço, né? Em domar as más inclinações que a gente ainda tem, tantos vícios que vêm do passado e do presente ainda, né? Tantas coisas a serem superadas, coisas a serem melhoradas, virtudes a serem conquistadas. Nossa, precisar aprender a ser paciente, aprender a esperar. O exercício que a gente está vivendo é muito isso, né? Às vezes aquele dinamismo todo, aquela loucura de corre, vai para lá, vai para cá, não tem tempo para nada, sai de manhã, volta só de noite, né? No outro dia a mesma coisa. De repente você não para nem para respirar o certo, né? Agora você se dá assim a um tempo da cronologia propriamente, né? Da sucessividade aí dos segundos, minutos, horas, dias, enfim, em que você tem isso disponível diante de você, né? Não adianta você querer fugir, porque você tem que enfrentar. E a grande oportunidade da gente aprender de fato a se desprender de tantos apegos. Aliás, eu assim reflexiono que a nossa existência aqui na Terra é um grande exercício de desprendimento. O exercício do sono é um exercício de desprendimento. A morte é uma simbologia do desprender-se para nos despertarmos ante a realidade maior da vida, que é a vida espiritual, porque aqui é uma passagem, não é? Então tem todo um processo realmente, uma caminhada, e nesse processo todo a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, nós vamos aprendendo, inclusive, a nos desapegar e a compreender o que tem maior importância e significado verdadeiro na nossa vida. É verdade. Tem uma pergunta aqui de uma irmã nossa que não quer se identificar, ela diz assim, nós somos espíritas, certo? Mas por que muitos espíritas aderem à chamada quaresma dos nossos irmãos católicos? Ficam preocupados em comer carne ou não comer carne, fazer promessas, e é bem isso mesmo, né? Ainda trazemos a nossa raiz. Os espiritólitos, né? Os espiritólicos. E o que acontece é que nós não nos desvencilhamos dos costumes, assim, rapidamente, não, só porque nós conhecemos alguma coisa. Então, se a pessoa ainda tem necessidade, ele vai ficar com aquilo por um tempo até ele ter a consciência de que aquilo não é necessário. Mas enquanto ele não tem, vai ficar fazendo falta. Então, você vai ver muitas vezes o espírita que tem necessidade de acender vela. Ele deixa de acender vela para São Geraldo e acende a vela para o Bezerra de Menezes. Então, ele vai fazer isso sempre. Eu conheço uma pessoa que disse assim, que possivelmente pelas suas raízes judaicas, raízes não, por seus costumes judaicos, ele só conseguia fazer oração, ou muçulmano, ele ficava ajoelhado na cama e colocava a testa no travesseiro, e ali ele conseguia fazer oração. Se não fosse assim, ele não conseguia se desprender. Então, são os velhos hábitos que trazemos arraigados em nós. Sim, os atavismos. A gente tem que converter esses hábitos, né? Esses hábitos da matéria, do comer carne ou não comer carne, se abster de bebidas ou de chocolate em época de quarentena, a gente tem que mudar esses hábitos, talvez vamos trabalhar uma virtude, vamos combater um hábito da nossa imperfeição moral, né? Vou ver se nesses 40 dias eu consigo ficar sem falar mal do outro. Né? Já a quarentena está sendo um grande exercício mesmo. Agora sim, né, Paulo, Cláudia, a gente tem uma certa indulgência, compreensão, porque tudo também faz parte de uma transição. Né? Kardec, na Revista Espírita, ele colocava, enquanto não havia, digamos, a doutrina propriamente, não é? Tem aqueles primeiros movimentos, ou quando ela estava se estabelecendo, não é? Com as publicações dos livros, as pessoas não eram propriamente espíritas apenas.
eram, na verdade, católicos ou de outros credos, e também passavam a incorporar nas suas crenças os princípios espiritistas. E isso foi sendo feito ao longo do tempo, né, até chegarmos a mais, recentemente, quando nós temos, de fato, as pessoas que são espíritas, e diga-se de passagem, espíritas imperfeitos, como Kardec classifica. Né? Nós todos aqui somos ainda espíritos imperfeitos, ou seja, temos uma longa caminhada de melhoria pela frente. E é assim mesmo, por isso que a gente tem que também ter um pouquinho de paciência, de tolerância. Olha, eu ainda tenho o hábito, né, como o Paulo falou, de acender uma vela, né? Mas se você acende uma vela e faz uma prece fervorosa, é preferir você acender a vela e fazer a prece fervorosa do que não dar conta de fazer uma prece porque você não acende a vela. É verdade. Não é? É como, Pois por exemplo, não é? Até se libertar. O caso, Geraldo, é que a gente sempre lembra o seguinte, que ficar condenando as pessoas é que não nos convém como espíritas. E Exatamente. no centro espírita nós não vamos acender velas. Claro, no centro espírita nós não vamos colocar uma toalha roxa na quaresma. Isso. Quem quiser fazer, que o faça. Agora, dentro do centro espírita, seguiremos Kardec, que para nós é o guia. José Maria aqui está perguntando, seria atavismo isso? É um atavismo, não deixa de ser. É um comportamento que foi, digamos, ou um hábito que a gente solidificou, cristalizou ao longo do tempo, né, de repetidas vezes que a gente foi fazendo, e muitos deles vêm, inclusive, de outras encarnações, de outras vivências que todos nós estagiamos, né, por outros credos, né, notadamente da Igreja Católica, não há dúvida alguma. E a gente traz ainda alguns atavismos, não é? Ficam assim amarrados, presos no nosso comportamento, e aos poucos a gente vai se libertando. O que mais vale a gente lembrar, e foi muito bem colocado, né, pelo Paulo Henrique, a questão de nós, evidentemente, por isso que a gente fala, o espiritismo não tem ritual nenhum, né, no sentido de paramento, de qualquer sacerdócio, de hierarquia, não é? De dogmas, não existe isso, o espiritismo não é dogmático, né? Então é todo liberto dessas práticas, que é uma grande vantagem que tem, porque vai realmente na essência, né, do espírito, o espírito que vivifica, não da letra que mata, e de todos esses simbolismos que, por vezes, mais confundem do que esclarecem. O espiritismo tem essa didática, essa facilidade da gente compreender por conta da clareza da sua explicação. Eminentemente, ele é o Consolador prometido por Jesus, e é uma doutrina esclarecedora. Ela nos abre a mente para a gente poder entender muitas coisas. Então, deixar bem claro essa questão das práticas espíritas, nas casas espíritas, evidentemente. Se eu, particularmente, tenho um outro comportamento, alguma coisa assim, que eu ainda preciso, porque eu me sinto mais firme, mais fortalecido, é uma coisa minha, que aos poucos eu vou libertando. Eu queria lembrar, Emmanuel diz assim que a espontaneidade, quer dizer, a naturalidade nas nossas ações, né, quando já são habituais, elas são precedidas pela questão da disciplina. Ou seja, antes da gente ter um comportamento que depois vai ser assumido como natural, a gente tem que passar por um esforço muito grande de preparação, de disciplina. E é mais ou menos isso que a gente vive, não é? Depois, com disciplina, a gente vai se libertando desses atavismos, não é? Desses apegos todos, porque a gente vai perceber que eles, de fato, não são necessários. A simbologia, por exemplo, né, do pão e do vinho na Santa Ceia, não é? Ali se tomou como um paramento, um ritual, como se Jesus estivesse instituindo, né, um ritual, um paramento nesse sentido. E ele nunca o fez, nunca foi a intenção. Na verdade, ele estava dando a demonstração de amor e demonstrando ali que deveria haver o compartilhamento, tanto da sua mensagem e a entrega da sua própria vida em sacrifício a nós, num processo de libertação. Não é porque o Cristo sacrificou por nós que a gente vai cruzar os braços, né? Nós temos que fazer a nossa parte, cada um faz o seu sacrifício no sentido não de autoflagelos, né, de autocondenação, de consciência de culpa, não é nada disso, não. Pelo contrário, o nosso maior sacrifício é o processo de caminhada para a nossa libertação, que vai exigir esse esforço, essa disciplina, que a gente conquista gradativamente, aos poucos, e nós vamos caminhando. É verdade. Eu queria fazer uma colocação a respeito de muitas coisas que até hoje vivenciamos e acreditamos ter fundo religioso, e assim é vivido porque a Igreja Católica encampou muitos dos costumes que existiam. E o que acontece? Que no caso mesmo da quaresma, que aí passou esse tempo de jejum, a quaresma era um tempo de jejum natural dos povos do norte da
da Europa. E quando você fala do carnaval, o carnaval, aquela devassidão, isso eu estava pesquisando na história. O que acontece? O carnaval era exatamente o final do inverno. Toda a carne que estava guardada, se não fosse consumida, ela perderia, porque ia começar, o clima modificava, começava a aquecer, a carne ia se perder. E eles comiam tudo em 4 dias. Assava aquela carne, comia, fazia uma grande festa. E 40 dias de jejum, porque era de jejum mesmo, porque não tinha o que comer. E nesses 40 dias que eles ficavam ali no jejum e trabalhando, ia terminar na Páscoa. E a Páscoa, vejam que a Páscoa é uma festa móvel. Ela coincide exatamente com a primeira lua cheia da primavera no hemisfério norte, aqui para nós do outono. Então, quando chegava a lua cheia, a primeira lua cheia, eles faziam uma grande festa para comemorar a Páscoa, que na verdade, ela Ostern em alemão, né, a Ostara, é uma deusa também mitológica. E aí eles faziam essa grande festa, porque nesse período, desses 40 dias, eles já tinham plantado trigo, já estava começando a colher, e no início da primavera, os animais já saíam para poder acasalar, e eles já tinham a caça suficiente para voltar à normalidade da vida. E aí o que aconteceu? Juntou tudo isso, juntou com a igreja, juntou com a tradição judaica, colocou o Cristo no meio da história, e as pessoas misturam tudo, e às vezes não sabem bem o fundamento dessas coisas. E mais coelho da Páscoa, né, também, e ovos, né, de Sim, chocolate. o coelho e os ovos era sinal de fertilidade. Lá para a deusa pagã Ostara, Ostar, eu acho bonito falar em alemão, Ostar, aí o coelhinho, e até desenhou o coelho na lua, é uma história longa, sabe? E aí o ovo e o coelho são de fertilidade. Por isso que até hoje, os ovos da Páscoa e o coelhinho, isso não veio de Jesus, não veio dos judeus, veio da tradição teutônica anglo-saxã. Mas, Paulo, é tão interessante aí, Cláudia, só o complemento também no sentido da quarentena e do jejum. A gente praticamente é levado a um jejum, mas é um jejum da alimentação propriamente, não é? Da gente poder fazer, de fato, uma disciplina alimentar, mas a gente pode também entender no contexto do jejum que vai para a nossa alimentação espiritual, né? Os pensamentos, os sentimentos, as emoções, não é? Fazer um equilíbrio psíquico, mental, não é? E espiritualmente a gente buscar se elevar. Esse é o verdadeiro jejum. Eu me lembro de Madre Teresa de Calcutá, né? Estou lendo um livro todo dia no Evangelho da Manhã, a gente faz uma leitura, e esse é um dos livros que a gente acompanha um trechinho, né? E é muito significativo. Chama-se Sua Voz, alguma coisa assim, depois eu pego direitinho o título. Mas são os escritos de Madre Teresa, em que ela vai escrevendo com seus superiores, hierarquicamente, e colocando a sua intenção de colaborar, né, como tarefeiro e tudo mais, os votos de pobreza, de abstinência, e vai de dedicação total ao Cristo, né? E ela vai colocando assim, de uma maneira tão bonita, é um sacrifício, é um recolhimento, que às vezes passa por mais de ano, em que se entra num jejum de oração de fato, de reflexão, de uma busca do autoconhecimento, para depois sair no exercício externo, né, de você procurar trabalhar aí em benefício do semelhante. Então, assim, uma trajetória de renúncia, de sacrifício assim, muito intenso, né? Depois eu vou ver direitinho o livro. A questão do jejum é tão interessante, porque às vezes a pessoa até condena, eu não posso mortificar o meu corpo, e tem aqueles tantos conceitos, mas na verdade, quando nós reduzimos a alimentação, nós conseguimos vibrar numa onda superior. Então, tudo isso faz parte, a Madre Teresa já, aqui não necessita qualificada, mas ela que já trazia consigo esse entendimento, ela foi viver no meio de uma cultura milenar, que eles tinham e têm por costume, esse jejum, em que o objetivo é se elevar. Então, todas as vezes que nós passamos por uma dificuldade, por uma perda, nós crescemos. Então, quando nós nos alimentamos menos, o alimentar menos não é
assim, não, acho que nem cabe dizer muito aqui, mas não é para louvar Deus nenhum, não, nem santo, não é para nada. Quando você equilíbrio, né? Alimentação, você tem mais fluidez mental. Então a gente vai reduzindo. O chocolate. Para que tem que comer chocolate? Come pouco. Mas não é só hoje, não. A semana que vem também. Não precisa disso. Moderadamente. Esses rituais. O exagero, gente, é que nos tudo em equilíbrio, né? Exatamente. Tudo em equilíbrio na nossa vida, tudo flui se tiver em equilíbrio. Exatamente. Como que a gente pode entender o abandono dos discípulos no momento derradeiro da partida do mestre? É uma pergunta aqui de uma irmã. É o momento que o mestre ficou sozinho, ao abandono de todos os discípulos. Como é que a gente pode entender isso hoje, trazendo para a nossa vida hoje, para 2020? Geraldo, quer falar? Começa você, Paulo. Bem, o que acontece, isso aqui, gente, nós sempre somos orientados a nunca dizer eu acho. Porque o achar sempre nos leva para caminhos equivocados. Mas quando se fala em abandono, nós vemos que ali João ficou com Jesus e ele estava com um séquito de mulheres e homens também. Muitos também estavam lá, ao pé da cruz. E nós vemos quando Pedro nega o Cristo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, tirando do contexto, como Geraldo disse, essa negação de Pedro, ela é um sentido de exemplificar a nossa própria conduta. Antes que o galo cante, antes que amanheça, antes da aurora, antes que esclareça-se, nós negamos o Cristo 3 vezes. Nós negamos o Cristo quando nós não respeitamos as criaturas de Deus. Nós negamos o Cristo quando nós não amamos o próximo. E nós negamos o Cristo quando nós não nos amamos. Exemplo, o Pedro virou uma figura folclórica. E, na verdade, não. Porque exemplo disso, gente, eu já tenho falado que me marcou muito a vida. Um dia que uma freira trabalhava numa favela lá em Salvador, ela ensinava corte e costura. E não sei por que motivo entraram 2 pessoas lá sob efeito de droga e acabaram assassinando essa freira. E a entrevista, a televisão foi lá entrevistar, e aquele sensacionalismo, uma senhora, bem jovem, ela falando, chorando, desesperada, ela falou assim, meu Deus, por que eu não vim mais cedo? Eu tinha até arrumado para sair, eu queria ter vindo, porque eu queria morrer junto com ela aqui. Eu queria morrer junto com ela. Por que eu não vim? Ela falava isso e chorava. Essa mulher que falava isso com todo sentimento e com aquela vontade de morrer, ela não ia poder salvar a vida da freira. Ela queria morrer junto para dar o testemunho do seu amor. Aí eu penso assim, meus amigos, os apóstolos do Cristo, como muitos afirmam, eram pessoas normais, não, eles estavam travestidos de pessoas comuns, mas não eram normais. Eles eram escolhidos. Jesus disse, vós não me escolheste, eu escolhi a vós. Jesus sabia quem ele estava escolhendo. Então, o que acontece é que dentro do Evangelho, muita coisa foi suprimida, algumas coisas não foram bem esclarecidas, mas, na verdade, eles não abandonaram, e até Jesus, quando dizia assim, ele lá, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Mas, nossa, Jesus estava lá clamando a Deus por ter abandonado? Não, nós sabemos por fontes espíritas, fidedignas, que desde a quinta-feira, Jesus e os seus apóstolos estavam cantando os salmos de Davi. E ali na cruz, quando no momento derradeiro, ele está iniciando o Salmo 22, que começa exatamente dizendo, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ele estava cantando os salmos de Davi. Jesus não foi abandonado. Aqueles que o conhecem não abandonam, porque, como muito bem disse o Cristo, eu estarei em vós, se estiverdes em mim. Mas quando você conhece a essência do Cristo e conhece a sua luz,
Nada mais te amedronta. Não é soldado de Roma, não é pandemia, não é a fome, não é a seca. Nada te tira do caminho do bem. Como diz Paulo de Tarso, sigo para o alvo. Se você conheceu o Cristo, meu amigo, você não abandona e diz, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Exatamente. Você vê que o estudo evangélico ele é tão rico, né? Porque nos permite assim várias fontes e várias interpretações. Existe um entendimento que essa frase teria sido também pronunciada, né? Deus, por que me abandonaste? Por um dos ladrões que estava ao lado, né? Eram 3 cruzes, Jesus ao centro, e um dos ladrões ao lado teria dito essa expressão. Também é uma interpretação para a nossa reflexão, né? Mas o mais importante de tudo, veja assim, é a questão da postura do Cristo, como o Paulo estava dizendo. Cada um de nós, aí cabe a leitura do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, na psicografia de Chico, é um livro maravilhoso, que vai mostrar exatamente a trajetória dos discípulos como pessoas que tinham seus enfrentamentos comuns, mas que eram especiais também nos esforços que empreendiam. Isso é importantíssimo. Porque para dizer o seguinte, nós temos também condições, como os discípulos, os apóstolos de Jesus tiveram. Nós também temos possibilidade. Agora, a postura do Cristo, né, Paulo e Cláudia, assim, é algo tão impressionante, porque mesmo nesse sentimento de cada um que poderia, né, não estar tão próximo do Cristo, apenas João e esses 7 mulheres, outros homens também, lindamente, mas se o próprio, cada um dos apóstolos, discípulos, tivessem essa análise do abandono, de ter deixado o mestre, não estar tão próximo do mestre, enfim, a gente tem que tomar muito mais, aí percebendo a fragilidade que a gente tem ainda e tentar fortalecer, perceber muito mais o exemplo do Cristo, porque em nenhum momento Jesus, ele, nesse sentido, se sentiu abandonado, porque não foi. Não é? Porque ele tinha uma confiança absoluta em Deus, era um médium de Deus, como Kardec nos coloca, não é? Imagina. Então, a integração plena com o Senhor, né, Criador. E aí, diante das pessoas, que ele olha com misericórdia, como um irmão maior, um irmão mais experiente, como nosso mestre, nosso Senhor, nosso guia, nosso modelo, até o ponto de dizer, né, diante de tudo aquilo, né, diante da insânia, do comportamento ainda, né, tão imperfeito, tão vicioso, né, dos homens, para dizer, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Então, a expressão do perdão como uma demonstração do amor acima de tudo, né, para demonstrar de fato que ele não estava abandonado e mantinha sempre o total domínio sobre tudo que estava acontecendo, mesmo que precisasse, como foi, ser imolado para demonstração, não é? Para o sacrifício, enfim, como exemplo para a nossa evolução. Sim. Olha, nós temos aqui diversas perguntas ainda que estão mandando, mas nós já estamos com 1 hora nessa live, e eu acho que a gente podia até pensar em fazer uma outra live, né, para abordar outros assuntos também, num outro dia de disponibilidade, né, e acho que a gente pode dar por encerrada, apesar de outras perguntas, não sei se fica cansativo para tá continuando, mas eu quero agradecer aí o Geraldo. Obrigada, Geraldo, por aceitar esse convite. Amanhã nos vemos às 20 horas, né, com a palestra de aniversário, em comemoração ao aniversário da Casa Chico Xavier de Santa Gertrudes. Geraldo vai estar com a gente às 20 horas falando sobre tempo de ser feliz, né, Geraldo? Isso. Então, estão todos convidados. E, Paulo, agradeço também por ter aceito o convite, viu? Gratidão, um abraço na Tuca, por mim, e a gente se vê novamente em outras lives aí para estar conversando, né? A gente pode estar marcando, pelo menos cada 2, 3 dias, fazer uma live, levar um pouco mais de esclarecimento, porque eu vi que as pessoas se interessam pelos assuntos, tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas querendo participar, mas como o nosso tempo é curto, para não ficar muito cansativa, a gente encerra por aqui, então. Isso mesmo. Muito obrigado, um abraço, viu? Gratidão ao Paulo pela parceria, né? Aprendi bastante. Claudinha também, nosso abraço. A todos que estão nos acompanhando aí com tanta paciência e carinho, né? A gente agradece demais. E vamos seguir em frente, viu, meus amigos? Com esperança, com disposição, porque nós vamos atravessar esse momento de provação coletiva, né, mundial, fazendo a nossa parte e tudo vai dar certo. Hoje, antes do início aqui da live, propriamente dita, a gente ainda falava a respeito que
dentro desse contexto aí de tanta preocupação, nós temos oportunidades novas. Não fosse por essa situação que se apresenta, talvez nós estivéssemos fazendo essa live e falando Cláudio em Rio Claro, eu em Carmo do Rio Claro, aqui na doce Minas Gerais, e Geraldo lá no Planalto Central do Brasil, na nossa capital federal. E aqui nós nos conectamos, uns tantos amigos conectados com a gente, e é muito importante, sabe o que eu tenho visto isso? Porque hoje tem disponível na internet palestras lindas, fantásticas, muita informação. Mas quando nós vemos um rosto conhecido, pessoas da nossa intimidade, pessoas que já jantaram na nossa mesa, Cláudia, pessoas que já dormiram na nossa casa, a gente se sente muito mais confortável, é muito mais aconchegante, e essas palavras, então, vêm de encontro à nossa necessidade e tocam o nosso coração. Por isso que esse encontro, mesmo que virtual, ele se torna um encontro muito afetivo. E esse afeto nos engrandece, esse afeto nos alimenta, esse afeto é para nós uma nova Páscoa. Saudades aí dos nossos encontros, Paulo, né, de jantar junto, bater papo, ficar até tarde da noite conversando, mas a gente vai voltar a refazer isso. E quando a gente se encontrar, Geraldo, também, quando a gente se encontrar, quero um abraço bem apertado, porque o que a gente menos faz hoje é abraçar, né? E aqui fica o convite. A Cláudia já conhece, Geraldo, você precisa vir aqui no Carmo, você conhecer o Centro Espírita Allan Kardec e passar um final de semana aqui na minha casa, que eu digo ser a casa mais feliz do mundo. E olha, é o pão de queijo mais gostoso que tem, viu? Vai ser uma satisfação. Muito prazer. Tá bom, agradeço, gente. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço, gente. Uma boa semana para todos. Beijo. Obrigado. Para todos nós. Beijo, gente. Tchau, tchau.